A rota logística vital entre Rússia, China e a Europa corre o risco de ser completamente sabotada por um aliado inesperado, Alexander Lukashenko. Você consegue imaginar? O regime de Minsk transformou a fronteira da Lituânia em uma verdadeira arma de guerra econômica. Mais de 1.200 caminhões estão presos, e uma simples decisão de abrir os bloqueios pode gerar resultados sensacionais ou desastrosos. Os custos logísticos já aumentaram em 20%. Em resposta, Lukashenko exige uma taxa de 120 euros por caminhão. Essa exigência imediatamente tornou-se um forte tentáculo de controle sobre Kaliningrad, o território russo que serve como um ponto crucial de conexão. Cada dia os danos aumentam, e o impacto financeiro chega a 2,8 milhões de euros. Não é apenas uma questão de perdas econômicas, é uma crise que causa um impacto devastador na cadeia de suprimentos da Rússia e da China com a União Europeia. Estimativas revelam que Lukashenko provocou uma destruição de ao menos 4 milhões de euros em cargas, uma cifra impressionante. Mas o mais chocante é que essa crise não se limita ao impacto econômico. Ela expõe uma vulnerabilidade profunda dos planos logísticos de Moscou e Pequim. Já estamos assistindo ao desgaste dessas rotas tradicionais. Uma alternativa emergente, o chamado Corredor do Meio, centrado na Turquia, começa a ganhar força. Essa rota não é apenas uma mudança geográfica, ela representa uma reviravolta estratégica que pode transformar toda a balança do comércio global. E o mais irônico é que Lukashenko, ao tentar prejudicar os interesses ocidentais, acaba sabotando também os seus próprios aliados, servindo paradoxalmente aos interesses de Moscou e Pequim. Hoje é hora de refletir sobre o que essa crise revela. Belarus, que deveria ser uma ponte de conexão, virou uma pedra no sapato de Rússia e China. E tudo indica que o uso de rotas logísticas tradicionais começou a ser deslocado para outras direções, mudando o jogo no cenário global. Mas qual será o impacto futuro dessa crise? Como uma decisão de um aliado pequeno pode ameaçar toda uma cadeia de suprimentos internacional? Prepare-se, porque o próximo capítulo dessa história promete reescrever as regras do comércio mundial, e pode colocar Rússia e China diante de desafios que vão muito além do esperado. A crise que ameaça a Rússia tem uma causa simples, mas devastadora: o potencial bloqueio logístico de Kaliningrad. Imagine a sensação de tensão, o cheiro de metal queimado no ar, enquanto as rotas essenciais se fecham. O transporte rodoviário, que sustenta comida, energia e materiais de construção, está à beira do colapso. A decisão da Lituânia de fechar suas fronteiras criou um obstáculo quase insuperável. Estimativas mostram que cerca de 400 rotas de caminhões conectam Kaliningrad ao resto da Rússia diariamente. Mas, devido ao bloqueio, mais de 10 mil cargas já foram interrompidas em questão de dias. Cada fila de caminhões, cada parada forçada, aumenta a sensação brutal de impotência e caos. O risco de congestionamentos e rupturas na cadeia de suprimentos se torna uma ameaça constante. O que antes era uma rota rápida fácil, agora se tornou uma armadilha. Para contornar o bloqueio, o Kremlin pensa em alternativas, mas a um custo esmagador. A única saída viável seria usar rotas marítimas, cruzando o Mar Báltico. Uma viagem que normalmente dura 2 a 3 dias por estrada, agora leva de 5 a 7 por mar. E o custo dessas viagens pode ser até 400% mais caro. Se esse bloqueio persistir por um mês, os prejuízos comerciais podem ultrapassar 2 bilhões de euros. Uma derrota econômica que reflete na força de Moscou e sua influência no cenário internacional. Além disso, essa mudança repentina coloca em risco toda a logística de exportação da Rússia, especialmente para regiões como Kaliningrad, que dependem fortemente desse fluxo. Você consegue imaginar o peso dessa crise e o impacto de uma simples decisão na estabilidade de um país gigante? E mais ainda, qual será o preço da inação? Cada dia de bloqueio aumenta a tensão, ameaçando uma crise que pode reconfigurar o equilíbrio econômico e político da Europa e além. A crise logística que sacode a Rússia e a China caminha para o abismo, ameaçada por seu próprio aliado, Alexander Lukashenko. Imagine caminhões presos na fronteira, cargas apodrecendo ao sol lituano, com cheiro de frustração impregnando o ar. Luka estava retendo mais de 1.200 caminhões desde novembro, exigindo inacreditáveis 120 euros por caminhão para liberá-los. E o governo lituano anunciou a abertura das barreiras, mas nada mudou. Os custos logísticos dispararam 20%, criando benefícios sensacionais para Luka. Em resposta, ele exigia acesso imediato para Kaliningrad, enclave russo isolado. O dano total nos embarques já soma 2,8 milhões de euros, crescendo a cada dia. Para a Rússia e China, o corredor para a Europa virou um caos que custa milhões às suas economias.
Lucca arruinou o fluxo logístico, impondo prejuízos de 4 milhões de euros aos aliados. Que líder pune assim seus parceiros estratégicos? Mas espere, e se essas perdas fossem apenas o começo de uma fratura global? Continuando da crise inicial, onde Alexander Lukashenko retém caminhões na Lituânia, causando milhões em prejuízos, agora mergulhamos no pesadelo de Kaliningrad. Rodeio-se de um enclave crucial, rodeado por estradas agora bloqueadas. Lucca forçou um isolamento quase total, estrangulando o fluxo de comida fresca, energia pulsante e materiais de construção. A Lituânia selou as fronteiras, deixando Kaliningrad como uma ilhota em meio à nuvem tóxica de sanções. Quantos caminhões cruzam diariamente esse elo vital? Pelo menos 400 cruzeiros carregados de alimentos frescos, matérias-primas e bens industriais, devido à crise de Lucca. Cerca de 10 mil embarques rodoviários já foram interrompidos. Imaginamos o rugido fraco dos motores ociosos, o cheiro de cargas deteriorando, a sensação opressiva de escassez apertando as gargantas. Lucca citou uma promessa de abertura simplificada para bens não sancionados, exceto pela recusa total à entrada em Belarus. Então, o único caminho para Kaliningrad terminará? O custo dessa tensão estrangula a economia russa, forçando adaptações que desestabilizam tudo. Lucca não apenas humilhou a Rússia, mas pavimentou a ruína para si mesmo. O que acontecerá quando Putin retaliar contra esse aliado traidor? Prepare-se para um confronto que fará tremer as alianças. Prosseguindo da drenagem econômica em Kaliningrad com Lucca selando fronteiras e arruinando embarques vitais, voltamo-nos aos portos marítimos que agora sofrem o impacto. A Rússia depende do porto de Kaliningrad como gateway para a Europa, enviando bens industriais, madeira, metais e energia para portos alemães como Rostock. Imagine navios parados, ondas batendo furiosamente contra cascos ociosos, o fedor salgado misturado à frustração. Interromper essas rotas paralisa a capacidade russa de exportar tudo, exceto itens sancionados. Embora os volumes diários sejam secretos, Kaliningrad é um dos portos bálticos mais ativos da Rússia. O tráfego próprio de exportação e suprimento? Significativo bastante para forçar uma mudança drástica. Agora a Rússia carrega cargas em balsas entre São Petersburgo e Kaliningrad pelo Mar Báltico. Uma viagem que tomava 2, 3 dias por estrada a baixo custo, agora leva 5, 7 dias por mar. O custo unitário pode subir 300 a 400% sobre a terra. Forçada a esse caminho, cada bem para Kaliningrad vê preços explodindo exponencialmente. Um shutdown total de 30 dias poderia significar perdas comerciais brutas de cerca de 2 bilhões de euros. Fechar esse portal crítico choca a economia de Moscou, despedaçando a competitividade russa no mercado europeu. Lucca essencialmente projetou prejuízos econômicos sobre Putin pela crise lituana. Assumindo 120 milhões de euros mensais em bens rodoviários, substituir por mar custaria mais de 150 milhões por mês. Os 30 milhões extras de sobrecarga? Diretamente no orçamento de guerra russo ou subsídios para Kaliningrad. Isso revela como as necessidades logísticas esmigalham a soberania russa longe das linhas de frente. Você já imaginou um aliado sabotando o próprio império assim? Mas a humilhação não para aqui. Prepare-se para o golpe devastador contra a China. Avançando da quebra marítima da Rússia, onde custos explodem e perdas chegam a bilhões, agora revelamos como Lucca feriu a China economicamente na mesma crise explosiva. O governo belarusso destruiu o vetor de velocidade chinês, forçando a redireção de comércio. Imagine comboios ferroviários parados, trilhos rangendo sob o peso de cargas presas, o cheiro metálico de componentes high-tech mofando. A importância do corredor norte era velocidade e previsibilidade, não volume. A crise de Lucca eliminou ambas, ferrando o fluxo. O volume de interrupção comercial? O primeiro fator notável. Com frete ferroviário União Europeia-China em 25 bilhões de euros anuais. Um fechamento de 30 dias na fronteira lituana atrasa bens estimados em 2,08 bilhões de euros. Esses itens são vitais para eletrônicos, componentes high-tech e e-commerce. Não esqueçamos o efeito dominó. Taxas diárias de estacionamento de 120 euros para caminhões presos afetam empresas lituanas, mas também seguros e armazenagem chinesa. A crise prolongada força exportadores chineses a compensar atrasos para clientes europeus, danificando a marca de confiabilidade logística da China. Após o caos de Minsk, Pequim pode enfrentar uma fuga de capitais chineses e internacionais. Gerentes de carga agora hesitam em arriscar bens presos por dias devido a caprichos de Lucca em Minsk. Isso impulsiona o fluxo para o corredor médio mais estável. Com esta crise, a rota norte vira tóxico para capitais globais.
Fontes como Político relatam que mesmo após o fechamento polonês, mais de 130 comboios chineses ficaram presos, cargas de bilhões de euros acumulando-se no lado leste. Isso sinaliza abalos econômicos sérios para Pequim, tornando Belarus devedora pesada à China. Luka vitimou o comércio chinês usando essa rota, enquanto táticas egoístas e míopes de Moscou deixaram Pequim, parceiro estratégico, em pesadelo. A promessa de segurança logística de Putin virou fumaça por ações incontroladas de um aliado, ameaçando a confiança entre as nações. Luka enfraquece a garantia de rota norte segura de Moscou a Pequim, pressionando Putin a controlar esse aliado que prejudica não só o Ocidente, mas aliados próprios. Isso questiona o peso geopolítico russo. Com paralisia logística minando a doutrina do Kremlin de manter comércio apesar de sanções ocidentais. A ação de Minsk, ignorando interesses de Moscou e Pequim por ganhos táticos, mostra como Belarus enfraquece sua base logística ocidental mais confiável. Considerando tudo, a crise Belarus-CAP são um raro exemplo de como estratégias econômicas da Rússia e China são sabotadas por aliados próximos. Perdas econômicas podem forçar essas potências a dobrarem perante imperativos comerciais antes de laços políticos. Mas a ameaça real não para aí. Como mencionado no vídeo inicial, a crise de Belarus pode impulsionar buscas por rotas alternativas. Com a rota norte tornada insegura por fechamentos poloneses e lituanos, e chantagem de sequestro de caminhões por Luka, gigantes logísticos voltaram olhos para uma nova opção, o corredor médio. Essa rota multimodal inicia na China, passa pelo Cazaquistão, atravessa o Mar Cáspio para Azerbaijão e Geórgia, chegando à Europa via portos e ferrovias turcos. O desastre no norte pode tornar o corredor médio não só preferência, mas necessidade estratégica. Seu ascenso nessa instabilidade representa mais que uma mudança geográfica, um deslocamento paradigmático. Enquanto o norte depende de países de alto risco político como Rússia e Belarus, sujeitos a sanções e ditadores imprevisíveis, o médio oferece estabilidade geográfica e política superior. Já imaginou um aliado como Luka desmantelando impérios inteiros? Pois bem, isso é o que acontece quando egoísmo supera a lealdade, e o choque ainda vai tremer o mundo. E se Putin finalmente decidir cortar laços com esse parasita? O suspense cresce pois Pequim pode exigir compensações catastróficas, forçando uma reviravolta que alterará o equilíbrio logístico global para sempre. Prepare-se. A crise na fronteira lituana que bloqueia um movimento de cargas avaliado em 25 bilhões de euros por ano, tem um impacto devastador. Uma parada de apenas 30 dias pode atrasar produtos no valor de 2,08 bilhões de euros. Esses itens são essenciais para eletrônicos, componentes de alta tecnologia e comércio eletrônico. Mas o efeito dominó vai além, os custos adicionais aumentam a pressão. Imagine o que acontece quando cada caminhão fica parado por semanas, taxado em 120 euros por dia de estacionamento em pedágios e taxas de armazenamento. Essas tarifas não afetam apenas as empresas lituanas, mas prejudicam as companhias chinesas também. Os exportadores da China terão que pagar compensações por atrasos aos clientes europeus. Isso prejudica a reputação de confiabilidade da logística chinesa. E o pior, muitos já estão pensando em fugir dessa rota problemática. O risco de cargas ficarem presas por dias, devido a decisões arbitrárias. Assim a saída mais lógica surge, redirecionar os negócios para o corredor intermediário, uma rota mais estável, que passa por Cazaquistão, Azerbaijão, Geórgia e Turquia. A crise atual transforma essa alternativa em uma necessidade estratégica, enquanto a rota do norte se torna cada vez mais perigosa e imprevisível. Você consegue imaginar o impacto econômico? Mais de 130 trens de cargas chinesas presos na fronteira, bilhões de euros acumulados na linha de ferro. Sinais jasminem a Beijing que suas operações podem estar à beira da paralisia. Belarus, por sua vez, parece estar se tornando altamente endividada com a China, diante de um cenário caótico que ameaça sua influência. O que essa crise revela? A confiança de Moscou em garantir a segurança logística à China está sendo destruída. A promessa de Putin de uma rota segura está nas mãos de um aliado instável. Lukashenko, com suas ações imprevisíveis, ameaça não só os interesses ocidentais, mas também o relacionamento estratégico entre Rússia e China. Se as rotas do norte ruírem, qual será o próximo passo? Novas rotas podem emergir. E a maior reviravolta pode estar no corredor intermediário, que poderia se tornar a principal via de conexões comerciais globais. O cenário está mudando. Mas quem sairá por cima nesta batalha de interesses geopoliticamente complexos? Ao refletirmos sobre a crise logística desencadeada por Belarus, percebemos que a confiança entre Rússia, China e seus aliados está ameaçada.
A promessa de garantir segurança para a China ficou pendurada no ar, minada pelas ações descontroladas de um aliado que joga contra interesses estratégicos. Lukashenko, ao bloquear o acesso ao norte, enfraquece a garantia de uma rota segura de Moscou para Pequim. No meio dessa confusão, surge uma alternativa que pode mudar tudo: o corredor do meio. Imagine uma rota que atravessa países estáveis como Turquia, Azerbaijão e Geórgia. Uma via que oferece segurança em momentos de tensão. O que antes era apenas uma possibilidade, agora se torna uma vantagem estratégica vital. Você consegue imaginar o que uma mudança tão drástica significa? Uma ruptura no corredor do norte poderia transformar a geopolítica do comércio global. A interrupção do principal corredor da Belt and Road ameaça os maiores fluxos de transporte entre a Eurásia. Os custos aumentariam exponencialmente, uma carga de 2 bilhões de euros se tornaria uma ameaça real para as economias de Moscou e Pequim. Mas por que essa crise é tão perigosa? Putin pode sentir a pressão para controlar seu aliado, mas isso pode enfraquecer ainda mais a posição de Moscou no cenário internacional. A confiança na Rota do Norte, uma das bases da estratégia de segurança de Moscou, está sendo corroída. Se Belarus continuar nesse ritmo, o peso geopolítico da Rússia será questionado. E a mais, essa crise expõe uma fraqueza profunda nas estratégias econômicas de Moscou e Pequim. Rússia que sempre confiou em seu porto em Kaliningrado, agora enfrenta paralisações que podem paralisar toda sua capacidade de transporte. A dependência de rotas específicas e vulneráveis impulsiona uma tendência que pode reduzir a influência de Moscou na Eurásia. Pressionado, Putin pode ser obrigado a agir, controlando a própria Belarus ou buscando alternativas. E enquanto isso, o mundo observa com o olho atento ao que vem a ser os novos caminhos logísticos. O corredor do meio, antes uma rota secundária, agora desponta como uma chance real de mudança de paradigma. As restrições das fronteiras na Polônia e na Lituânia, combinadas com o sequestro de caminhões por Lukashenko, mostram que os riscos para o norte se tornam cada vez maiores. Nesse cenário, a nova rota se torna mais do que uma alternativa, uma necessidade estratégica para garantir o fluxo de comércio entre a China e a Ocidente. Imagine uma estrada que passa pelo coração da Eurásia, conectando China e Europa de uma forma mais segura e estável. Essa é a promessa do corredor do meio. Um caminho que pode transformar o jogo, oferecendo uma saída para as tantas incertezas que se acumulam ao redor da Rota do Norte. E a grande questão persiste: estamos à beira de uma nova era de comércio e geopolítica. Ou o conflito na fronteira de Belarus acabará por limitar completamente o poder da Rússia e da China de manter o controle desses corredores vitais. O futuro está sendo moldado agora, e quem terá a coragem de cruzar esse novo caminho será crucial para o que virá. Imagine isso. Enquanto a Rússia e a China enfrentam crises logísticas devastadoras, um aliado inesperado está sabotando a rota vital que devia apoiá-las. Lukrana Alexander Lukashenko de Belarus retém mais de 1.200 caminhões na fronteira com a Lituânia, causando paralisia econômica e reviravoltas que ecoam pelo mundo todo. Em novembro de 2023, o governo lituano anunciou que poderia liberar as rotas, mas a detenção prolongada resultou em aumentos de custos em 20%. Lukashenko exige 120 euros por caminhão retido para liberar o acesso a Kaliningrado, enclave russo isolado. Cada dia de espera multiplica os danos em 2,8 milhões de euros para carregamentos. No total, a decisão de Lukashenko custou à Rússia e China danos incríveis de cerca de 4 milhões de euros mensais. Esta crise não é só econômica, mas geopolítica, desgastando alternativas russas e debsendo o corredor central via Turquia. O Iron Underline e é chocante é que Lukashenko, ao tentar punir o Ocidente, bloqueia a rota crítica de Moscou e Pequim. Após a crise, Belarus chacoalha a confiança de aliados, forçando um deslocamento logístico dramático. Tudo começou com Belarus sob Putin, criando o caos logístico mais humilhante para a Rússia. Kaliningrado isolado, com estradas vitais fechadas por decisão polonesa e lituana. Imagine o rugido dos motores parados, o cheiro de diesel estagnado no ar gelado, o peso opressivo dos remédios e alimentos apodrecendo nos caminhões imobilizados. Kaliningrado pulsante de vida e comércio agora seca com 400 mil metros cúbicos de mercadorias, desde alimentos frescos até materiais industriais, cruzando diariamente. Devido à crise, 10 mil carregamentos rodoviários foram interrompidos num piscar de olhos. A economia russa sofre, com froncomês de fronteiras simplificados prometidos, mas remessões retardam a recuperação. Belarus agrava tudo, fechando fronteiras polonesas, forçando desvios por ferrovia via Lituânia ou modelos de transporte terrestres, totalmente rejeitados. Só um caminho resta, via Lituânia desvindo Belarus, mas custoso e instável.
Esses impostos mergulham a economia russa num vórtice de reação multinacional. Na arena marítima, Kaliningrado é um portal para o mundo, como o porto de Rostock na Alemanha. A ruptura dessa rota paralisa exportações russas de bens industriais, madeira, metais e energia não sancionada via estrada ou ferrovia. Embora volumes diários sejam confidenciais, Kaliningrado é um dos ativos no Báltico, com tráfego significativo. Rússia redefine rotas de ferry entre São Petersburgo e Kaliningrado pelo mar, onde viagens de 2 a 3 dias por estrada viram 5 a 7 dias, custando 300 a 400% a mais. Um shutdown de 30 dias implica perdas comerciais brutas de 2 bilhões de euros. Esse fechamento cria um choque econômico massivo para Moscou, despedaçando a competição russa no mercado europeu. Lukashenko projetou perdas econômicas a Putin pela crise lituana, para 120 milhões de euros mensais em mercadorias rodoviárias. Substituição por mar supera 150 milhões por mês, adicionando 30 milhões diretamente ao orçamento de guerra ou subsídios para Kaliningrado. Isso esmaga a soberania russa economicamente longe das linhas de frente. Agora considere como o governo belarusiano prejudicou a China economicamente. Esqueci aquele rugido? Esse caos iniciado por Belarus com Putin humilha até Minsk na aliança, forçando Beijing a dolorosos desvios. Imagine os aromas de mercadorias paradas, o toque áspero de caixas empilhadas, o eco frígido de motores silenciados na fronteira lituano-belarusiana. O corredor norte era essencial por velocidade e previsibilidade, não volume só. Mas a crise devido a Lukashenko eliminou essas vantagens-chave. O volume de ruptura comercial é primeiro impacto, 25 bilhões de euros anuais em fretes ferroviários China-UE, levando a 2 bilhões em mercadorias adiadas em 30 dias vitais para eletrônica, componentes de alta tecnologia e e-commerce. O efeito dominó traz custos extras, 120 euros diários por caminhão retido perpassam lituanianos, mas afetam seguros e armazenagem de cargas chinesas. A crise prolongada força exportadores chineses a compensações por atrasos aos clientes europeus, manchando a marca confiável da logística da China. Após a crise de Minsk na Lituânia, Pequim enfrenta a fuga de capitais. Agentes de frete chineses e internacionais hesitam em usar essa rota, evitando riscos de mercadorias paradas por caprichos de Lukashenko. Isso impulsiona o fluxo de mercadorias para o corredor central mais estável. Com essa crise, a Rota Norte vira ativo tóxico para investidores internacionais. Relatórios do Político indicam, mesmo após fechamento polonês, mais de 130 trens chineses ficam retidos na fronteira, acumulando bilhões em cargas pelo lado oriental da cortina de ferro. Esse sinal prenúncio sacode Beijing economicamente. Belarus paralisa ainda mais a troca chinesa via essa rota. Enquanto táticas egoístas russas deixam Beijing, parceiro estratégico crucial de Moscou, num pesadelo logístico. A promessa de Putin de segurança logística para a China paira no ar, devido a ações descontroladas de um aliado, ameaçando a confiança entre as duas nações. Essa ação enfraquece a garantia de Moscou para Beijing de uma rota norte segura. Putin pode enfrentar pressão intensa para controlar esse aliado que prejudica não só o Ocidente, mas aliados. Isso desafia o peso geopolítico russo. Essa paralisia logística arrisca minar a doutrina do Kremlin de manter comércio apesar das sanções ocidentais. A ação de Minsk, ignorando interesses estratégicos de Moscou e Pequim por ganhos táticos próprios, exemplifica Belarus enfraquecendo a base logística russa mais confiável no Ocidente. Considerando tudo, a crise belarusiana é exemplo raro de ações aliadas arrasando estratégias econômicas russas e chinesas. Essas perdas forçam duas grandes potências a ceder aos imperativos comerciais sobre laços políticos. Mas a ameaça real à Rússia e China não para aí. Como na introdução, a crise criada por Belarus pode levar a buscas por rotas alternativas. Inconfiável por fechamentos de fronteira polonesa e lituana, além de extorsão de caminhões por Lukashenko. Gigantes logísticos globais voltam olhos para uma nova alternativa, o corredor central. Essa rota multimodal inicia na China, atravessa Cazaquistão, cruza o Mar Cáspio para Azerbaijão e Geórgia, chegando à Europa via portos e ferrovias estratégicos da Turquia. O desastre logístico no norte potencializa o corredor central não como preferência, mas necessidade estratégica. Seu ascendente nessa crise ambiental significa mais que deslocamento geográfico simples. Representa mudança paradigmática estratégica, enquanto o corredor norte controlado por países de alto risco político como Rússia e Belarus, sujeitos a sanções e caprichos ditadores imprevisíveis? A crise belarusiana pode acelerar a estratégia do bloco ocidental, incluindo o UE, para deslocar dependências logísticas do eixo Rússia-Belarus.
Apesar de reservas políticas, o UE provavelmente favorecerá essa rota envolvendo Turquia. O corredor central oferece corredor geograficamente e politicamente mais estável via países como Turquia, Azerbaijão e Geórgia. A ruptura da perna norte do Belt and Road, segundo o tráfego ferroviário maior da Eurásia, indica essa nova rota tornar-se necessidade inevitável. Pode isolar sangue vital do comércio leste-oeste de decisões arbitrárias de um país só. No estado atual, a capacidade do corredor central luta para atender volume enorme transportado pela Rota Norte, estimado em 25 bilhões de euros anuais, em curto prazo, mas potenciais crescimento impressionam. Potencial anual em 2022 estimado em cerca de 80 mil containers. Previsões apontam subida para 10 milhões de toneladas anuais até 2027. Para realizá-las, investimento em infraestrutura de 27 a 29 bilhões de dólares requerido. Mas colapso inesperado da Rota Norte e subida a risco político criam possibilidade de mobilizar investimento em infraestrutura e financiamento internacional rapidamente. Para atores comerciais, continuidade cadeia suprimentos importa mais que custos logísticos. Situação crise no norte potencializa a competição do corredor central. Papéis centrais da Turquia são também fatores considerados. ROC da Turquia no corredor central é mais que país trânsito. Turquia pode servir refúgio seguro e ponte logística à Europa. Linha ferroviária Baku-Balise-Kars e infraestrutura portuária moderna da Turquia potencializa transferência fluida mercadorias do Mar Cáspio a mercados ocidentais. Imagine sons de container erguidos, odor salino do Mar Vicente, tensão palpável de cargas transferidas sem atrito. Isso criará rolo compressor logístico, expelindo Rússia e Belarus do jogo? Você consegue sentir o tremor do solo com esses trens carregados acelerando? A pressão crescente em Lukashenko está fadada a explodir alianças, deixando Putin com dilema impossível: sacrificar Belarus por Beijing, ou manter fachada a união enquanto tudo desmorona. A crise em Belarus tem potencial para acelerar a estratégia dos países ocidentais, incluindo a União Europeia, de diversificar suas dependências logísticas. A intenção é se afastar do eixo Rússia-Belarus e buscar rotas mais seguras. Mesmo com suas reservas políticas, a UE provavelmente verá com bons olhos esse novo caminho, que inclui a Turquia, como uma solução viável para garantir a segurança econômica e a resiliência das cadeias de suprimentos. Imagine a seguinte cena: uma rota estratégica que atravessa o Cáucaso e unirá o Oriente ao Ocidente. Essa pode se tornar a resposta definitiva às ameaças políticas da região. A crise atual impõe uma decisão forçada. Ela pode tornar essa alternativa, conhecida como Corredor do Meio, ainda mais atraente tanto para a China quanto para a Rússia. Caso contrário, ambos enfrentam o risco de comprometer seus interesses estratégicos mais profundos. Mas por que a China estaria tão interessada nesse caminho? A resposta é simples: previsibilidade. Com um fluxo de exportações avaliado em 25 bilhões de euros por ano, qualquer interrupção na fronteira, como a ameaça diária de 120 euros de Lukashenko, é um risco inadmissível. Parece que a baixa do risco político, mesmo sendo mais custosa em tempo e dinheiro, pode compensar essa desvantagem. Você já pensou como isso pode mudar o jogo? Enquanto Pequim pressiona Moscou e Minsk por uma resolução rápida, também já explora rotas de longo prazo. Para Moscou, a ameaça de perder o acesso a Kaliningrad não é apenas um problema logístico, é uma questão de sobrevivência nacional. Se a China adotar o Corredor do Meio como sua via principal, a Rússia talvez precise estabelecer alianças estratégicas nessa rota alternativa. Isso pode transformar o que hoje é uma estratégia secundária, cruzando Cazaquistão e Turquia, em uma linha de vida vital. Cada decisão de fechamento de fronteira mergulha Kaliningrad mais fundo na crise, aprofundando a falência do comércio ocidental. A partir daí, uma única questão paira no ar: até onde essa engrenagem pode girar antes de tudo colapsar? E o que acontecerá quando as maiores potências precisarem recalibrar seus planos, em meio ao caos político e econômico? Prepare-se, pois uma reviravolta está por vir, o futuro da logística global está na balança, e o próximo movimento pode mudar completamente o jogo. Imagine uma rota estratégica, cortada por decisões abruptas de países. Cada fechamento de fronteira pode aprofundar o colapso de Kaliningrad e do comércio ocidental. A crise na Lituânia revela a vulnerabilidade de toda uma estrutura logística que sustenta a Rússia, a China e a Europa. Com sons de motores embargando, cheiros de ferro e óleo, essa situação ameaça derrubar uma ponte vital por trás das linhas inimigas. Mas qual será o próximo passo? Uma nova rota pode mudar tudo. A estabilização do Corredor do Meio, com Turquia no centro, surge como uma esperança de estabilidade.
Essa via, que passa por Cazaquistão, Azerbaijão e Geórgia, promete uma conexão mais segura. Se essa alternativa crescer, pode reescrever o equilíbrio global do comércio. Um movimento que ameaça o domínio do Corredor do Norte, hoje controlado por riscos políticos intensos. Uma pergunta crucial: essa mudança será suficiente para evitar um colapso total no cenário logístico mundial? Ou o caos na fronteira da Lituânia desencadeará uma crise irreversível? A possível transformação dessa rota secundária lança uma sombra de incerteza sobre os planos de Moscou e Pequim. Com o aumento dos custos marítimos, de até 400% e atrasos de dias, a sensação de instabilidade se intensifica. As máquinas vibram, o ar fica carregado de suspense, enquanto a Europa pensa em alternativas. A crise de Minsk expôs a fragilidade de alianças e a vulnerabilidade de todos os envolvidos. Como uma peça de dominó, uma decisão pode desencadear uma avalanche. E você consegue imaginar o impacto de uma mudança tão radical? Será o começo de uma nova era na logística global. Tudo indica que a nova rota principal de comércio entre a China e a Europa deverá migrar para o corredor intermediário, mais seguro, estável e centrado na Turquia. Essa mudança pode transformar toda a dinâmica global de logística, criando uma verdadeira revolução no cenário internacional. A instabilidade na Rota do Norte ameaça destruir sua confiabilidade, colocando em risco negócios e alianças estratégicas. Será essa reviravolta que mudará tudo? Quais segredos esse movimento pode esconder? Prepare-se para uma nova era, onde o controle do comércio pode estar à beira de uma transformação radical. O caos na Rota do Norte pode estar apenas começando, sinalizando o surgimento de uma nova ordem nas apostas globais. Que estratégia você apostaria? Deixe sua opinião, essa história está só no começo.